Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Pompeu, eu sou professor de geometria de vocês e a gente vai trabalhar agora com a aula 14 da sua apostila 2. O começo da aula 14 fala sobre base média de um triângulo, certo? Então eu vou primeiro definir para vocês o que é a base média, vou falar para vocês qual é a propriedade que define a base média e vou mostrar para vocês como é que a gente chega nessa propriedade. A gente vai começar num triângulo ABC marcando dois pontos médios de lados desses triângulos. Vou chamar de D, o ponto médio do lado AB. Então, esse ponto D divide o lado AB na metade, certo? E vou chamar de E, o ponto médio do lado AC. Esse cara divide o lado AC na metade também. Tudo bem? O que seria a base média desse triângulo? Seria o segmento DE. Quando a gente liga os pontos D e E, eu tenho aqui o que eu chamo de base média desse triângulo. O que é a base média? E por que ela é importante? Bom, ela traz para a gente duas propriedades, pessoal. Primeiro, ela é paralela à base do triângulo. Então, o segmento DE ele é paralelo ao segmento BC. E a segunda coisa importante relativa à base média é que essa base média tem exatamente a metade do tamanho da base. Então, o tamanho de DE é o tamanho de BC dividido por 2. Beleza? Essa é a conceituação do que é a base média. Agora a gente vai mostrar por que isso é verdade. Para isso, eu vou traçar uma reta paralela ao lado AB, passando ali pelo vértice C desse triângulo. Vem comigo. Traçar aqui uma paralela. Quando eu traçar essa paralela, eu vou prolongar esse segmento DE até ele cruzar a paralela. Então, esse segmento DE, vou aumentar ele de tamanho até ele cruzar a paralela que a gente acabou de traçar. Vou chamar esse ponto de cruzamento de F. Tudo bem? Agora, vamos fazer algumas marcações nessas nossas figuras. Primeiro, vou chamar esse ângulo de alfa, certo? E vou chamar esse ângulo de beta. O ângulo beta ele aparece do outro lado do ponto E. Esses dois ângulos aqui eles são iguais, certo? Porque eles são opostos pelo vértice. Como a reta AB é paralela à reta CF, a gente consegue transportar esse ângulo alfa para cá. Veja, se essas duas retas são paralelas, eu consigo interpretar DF como sendo uma transversal, e aí esses dois ângulos eles são alternos. Ângulos alternos são congruentes, eles têm o mesmo tamanho, certo? E veja, agora eu tenho dois triângulos que eles têm a propriedade, certo, de serem congruentes. Triângulo ADE tem ângulos alfa e beta, esse cara é gama, tudo bem? E o triângulo EFC, ele também tem os mesmos três ângulos do triângulo ADE. Como é que eu sei que o terceiro ângulo é gama? Porque, veja, se a soma dá 380 graus e dois dos ângulos são iguais, o terceiro tem que ser igual também. Beleza? Então, vem cá. Se o triângulo ADE é congruente ao triângulo FCB, que eu vou escrever como sendo CFE, para respeitar a correspondência entre os vértices, fui do ângulo gama para o ângulo alfa, para o ângulo beta, certo? Gama, alfa, beta. Essa congruência ela vai ser justificada pelo caso ângulo lado ângulo, certo? Ângulo gama, lado com dois tracinhos, ângulo beta e ângulo beta, certo? Tem um parzinho de ângulos iguais e o lado entre eles é igual também. Tenho que esses dois triângulos são congruentes. Dessa congruência, pessoal, a gente consegue concluir que os outros lados do triângulo são iguais também. Então, esse segmento DE vai ser igual ao segmento EF e o segmento FC também é igual tanto ao segmento AD quanto ao segmento AB. Beleza? Ótimo. Então, veja só. Se esses dois triângulos são congruentes e valem as coisas que a gente já marcou, a gente conclui também
que o quadrilátero BDFC é um paralelogramo. Por que ele é um paralelogramo? Porque ele tem dois lados paralelos e congruentes, certo? Então, daqui, ó, a gente tira que BDFC é paralelogramo. E agora vamos lá. Se ele é um paralelogramo, eu tenho que esse segmento amarelo, DF, é paralelo ao segmento BC, que é o lado oposto a ele no paralelogramo BDFC. Se o segmento amarelo é paralelo a essa base BC, eu já tiro daqui a primeira propriedade da base média, que essa parte é paralela à base. Beleza? A outra parte que vai ser importante para a gente é o seguinte. Se esse segmento é igual a esse, a gente tirou isso da congruência, então, se eu chamar esse cara de x, esse lado é x também, certo? Como a figura é um paralelogramo, o comprimento desse lado, que é 2x, é igual ao lado oposto. Tudo bem? Então, eu tiro também que DE é metade do lado BC. Então, ser base média significa ter aquelas duas propriedades e a gente acabou de demonstrá-las por meio dessa congruência. Beleza? Tem base média de triângulo e tem base média de trapézio. Os conceitos são parecidos. Mas vamos escrever aqui tudo que eles acarretam para a gente conseguir definir essas propriedades. Então, de novo, eu vou marcar um ponto M que vai ser ponto médio do lado AD. Então, ele vai dividir esse lado AD em dois segmentos de mesmo tamanho. Eu vou marcar no lado BC um ponto N que vai ser ponto médio do lado BC. Então, esse cara vai dividir o lado BC em dois segmentos de mesmo tamanho, certo? Base média do triângulo, do trapézio, certo? ABCD, ele vai ser esse segmento MN. Então, da mesma maneira, certo? Ele divide aí o trapézio a partir dos lados, certo? Dividindo os lados em dois pedaços iguais. Quais são as propriedades que definem a base média do trapézio? São duas, similares às do triângulo. Primeiro, essa base média é paralela às duas bases do trapézio. Então, AB e é paralelo ao segmento CD. Tudo bem? E o tamanho dessa base média vai ser igual à média aritmética dos tamanhos das bases do trapézio. Então, para calcular o tamanho do segmento MN, você vai pegar a medida de AB, somar com a medida de CD e dividir por 2. Beleza? Dá uma olhadinha no exercício 1. Eu vou pedir para você pausar o seu vídeo, tentar fazer esse exercício e já me acompanhar aqui para a gente fazê-lo juntos. Vamos lá? O exercício 1 tem o seguinte enunciado. Na figura, ABCD é um paralelogramo em que AB igual a 14, vamos marcar essa informação, BC igual a 6. Os pontos E e F são pontos médios de AD e BG, respectivamente. E as medidas dos ângulos ABG e CBG são iguais a alfa. Nas condições dadas, qual é a medida do segmento EF em centímetros? Gente, então ele pegou um paralelogramo, ele traçou, a partir desse vértice B, a bissetriz desse ângulo, certo? Esse segmento BG é bissetriz porque quebrou o ângulo em dois pedaços de mesmo tamanho. Quando eu olho para essa figura, então algumas observações. O paralelogramo tem lados opostos congruentes. Então eu posso marcar que esse cara é 14 e eu posso marcar que esse cara também é 6. Ele me disse que E e F são pontos médios desses lados. Então, se esse cara é ponto médio, eu tenho 3 para cima e 3 para baixo. Ele quebrou o segmento 6 em dois pedaços de mesmo tamanho. Tudo bem? O que a gente consegue concluir a partir daqui também? Bom, dá uma olhadinha, certo? Para o fato de que CD e AB são paralelos, já que a figura é um paralelogramo. Como essas coisas são paralelas, eu posso olhar para o segmento BG como sendo uma transversal dessas duas paralelas. E aqui, ó,
a gente enxerga aquele Z do Zorro, está invertido, certo? Que caracteriza os ângulos alternos formados por paralelas e uma transversal. Isso quer dizer que aquele ângulo é alfa, certo? E daqui, pessoal, a gente consegue concluir que o triângulo GCB é um triângulo isósceles. Repara que ele tem dois ângulos iguais a alfa. Triângulos isósceles, além, certo, de dois ângulos iguais, eles têm dois lados iguais. O que significa que o tamanho do segmento GC é igual a 6 também. Bom, agora a gente vai ter um trabalho de preencher essa figura. Porque se todo o segmento DC mede 14, e se esse pedaço mede 6, a diferença é o tamanho do DG. 14 menos 6 dá 8. Vou marcar esse tamanho aqui. Certo? Bom, ABGD, pessoal, é um trapézio. A gente já sabe que AB é paralelo a esse lado de cima por conta de a figura maior ser um paralelogramo. Se eu pegar um pedacinho desse lado, continua paralelo. Então, ABGD tem um parzinho de lados paralelos, o que caracteriza isso daí como um trapézio. Quando eu ligo pontos médios desses lados, esse EF é base média. É o que a gente acabou de conversar. É o segmento formado pelos pontos médios dos lados oblíquos desse trapézio, certo? E aí o tamanho dessa base média é a média das bases. Então, vou pegar 8, somar com 14 e dividir por 2. 22 vai ser o resultado desse numerador. Vou dividir por 2. E o tamanho disso daí é igual a 11. Tudo bem? Ele deu medida, deu unidade de medida, não deu nada. É só 11 a nossa resposta. Deu sim, deu sim. Ó. AB é 14 centímetros, BC igual a 6 centímetros. Então, isso daqui é 11 centímetros. Beleza? Isso está lá na alternativa D, que é a alternativa correta. Tudo bem? Dá uma lidinha lá no exercício 2, pausa o vídeo, pensa um pouquinho em como resolver esse exercício e a gente já volta para resolver. Gente, o exercício 2, na letra A, ele fala o seguinte: para medir a largura x de um rio, então marquei aqui em branco o meu rio, certo? A largura é esse segmento amarelo. Sem necessidade de cruzá-lo, foram feitas várias medições, como mostra a figura abaixo. E ele pede para você calcular a largura x do rio. Bom, toda vez que você mede distância em geometria, você está falando de segmentos que são perpendiculares. Isso daqui forma um ângulo reto. Portanto, para que isso seja a distância, certo, entre os lados desse rio. Bom, tenho aqui um triângulo retângulo, certo? Eu sei que um desses catetos mede 24 metros e o outro cateto mede x. Na continuação dessa nossa figura, pessoal, a gente tem esse ponto E, que também foi traçado a partir de uma maneira de calcular a largura do rio. Então, existe um ângulo reto aqui também. Beleza? Vamos preencher os outros ângulos desses triângulos? Bom, se eu marcar esse ângulo como sendo alfa, esse cara é oposto pelo vértice, ele tem que medir alfa também. Estou olhando, portanto, ó, quando eu olho para o triângulo ABC, eu olho para um triângulo retângulo que tem um ângulo agudo igual a alfa. Quando eu olho para o triângulo BED, eu olho para outro triângulo retângulo que tem um ângulo agudo igual a alfa. Tem um parzinho de ângulos iguais nesses triângulos, o que significa que esses triângulos são semelhantes. O triângulo ABC é semelhante ao triângulo EBD. Se eles são semelhantes, eu vou primeiro desenhar esses dois triângulos aqui embaixo na mesma posição para a gente enxergar esses tamanhos, certo? Então, vamos deixar esse ângulo reto aqui embaixo, o ângulo alfa do lado direito, certo? E marcar os lados desse triângulo. E vou fazer a mesma coisa com o triângulo de cá. Para a gente deixar esse triângulo naquela posição, eu vou ter que puxar o vértice E para baixo. Então, ele vai ficar mais ou menos assim. Vértice E é onde está o ângulo reto. O ângulo alfa eu vou colocar do lado direito, então esse daqui é o vértice B. E aqui em cima está o vértice D. Tudo bem? Os lados desse triângulo, bom, BE mede 2,5.
e ED mede 2 metros. Temos dois triângulos que são semelhantes e aí a gente vai montar as razões de semelhança. Ó, cateto de pé do triângulo esquerdo sobre cateto de pé do triângulo direito vai ser igual a cateto deitado do triângulo esquerdo sobre cateto deitado do triângulo direito. Gente, multiplica essa equação em cruz e bora resolver isso daqui para determinar o valor desse x. X vai ser 4,8 dividido por 2,5, o que dá 19,2 metros. Beleza? Então pronto, resolvemos a letra A. A letra B vai precisar que a gente faça um desenhinho. Então, enquanto eu desenho aqui, dá uma lida no enunciado. Tenta relembrar o conceito de baricentro, que a gente já volta a conversar disso daí. Vamos lá, então? Ó, demonstre que a distância do vértice B ao baricentro M de um triângulo é o dobro da distância do ponto E ao baricentro M. Então, ele te fez esse desenho. Ele quer que você demonstre que essa distância é o dobro daquela, certo? Baricentro, pessoal, é um dos pontos notáveis do triângulo. A gente diz que baricentro é o encontro das medianas. Mediana, pessoal, só para lembrar, é um segmento que liga um vértice até o ponto médio do lado oposto. Se o M é baricentro do triângulo, ele quer dizer que esse segmento BE é uma mediana. E se ele é mediana, quer dizer que o ponto E é ponto médio do lado AC do triângulo. Se ele é ponto médio, esse lado é igual a esse. Esse segmento é igual àquele. Beleza? A mesma coisa vale do lado de cá. Esse cara D tem o mesmo tamanho do BD. Beleza? E aí repara o seguinte, a figura que a gente está desenhando aqui é incrivelmente parecida com a figura que a gente desenhou aqui no começo da aula. Com a figura da base média. Porque o segmento DE, que a gente vai traçar para ajudar a gente nessa demonstração, ele é a base média do triângulo. Beleza? Então, DE é base média. Desse triângulo. Vamos marcar aqui essa informação do baricentro só para separar ela da resolução do exercício, certo? Se o DE é base média, pessoal, a gente sabe que DE é paralelo à base BC. E veja, se esses caras são paralelos, se eu chamar esse ângulo de gama, esse ângulo vai ser gama também, certo? Porque estão aqui, ó, dois ângulos que são alternos. O lado BCE é paralelo a esse segmento DE, esse cara é alterno àquele quando a gente enxerga CD como uma transversal a essas duas paralelas.
Gente, a mesma coisa acontece do outro lado. Se eu chamar esse ângulo de beta, esse cara vai ser beta também. Beleza? Deixa eu só mudar a posição dessa marcação do M para a gente conseguir rabiscar esse ângulo também. Porque falta a gente dizer que se eu chamar esse ângulo de alfa, por serem opostos pelo vértice, o cara de baixo também é alfa. Ok? Então veja, quando eu olho para o triângulo MDE, eu tenho um triângulo que tem exatamente os mesmos ângulos que o triângulo MBC. São dois triângulos semelhantes, certo? Então, da semelhança do triângulo MDE com o triângulo MCB, a gente sabe que os lados desses dois triângulos são proporcionais. Bom, DE é base média, não é? Isso quer dizer que qualquer que seja o tamanho que o lado DE tenha, o lado BC tem o dobro. Então tá, vamos montar essa semelhança. DE sobre BC. Então, segmento amarelo do triângulo pequeno sobre segmento maior do triângulo grande, certo? Vai ser igual a esse M, que é o lado oposto à gama no triângulo pequeno, sobre BM, que é o lado oposto à gama no triângulo grande. Gente, DE mede x, BC mede 2x. A razão entre esses dois lados é igual a meio. Se meio é igual a M sobre BM, então, multiplicando essas coisas em cruz, você conclui que BM é o dobro de M. Demonstramos o que o exercício pediu. Foi exatamente isso que ele queria, mostrar que esse segmento é o dobro daquele. Beleza? Antes de a gente partir para o próximo, eu queria chamar a atenção de vocês para duas coisas. Primeiro, essa demonstração de que o baricentro corta o segmento em proporção de 2:1, que o baricentro, a distância dele até o vértice é sempre o dobro da distância dele até o lado, é uma propriedade do baricentro, beleza? Em todos os triângulos, quando eu traço medianas, elas se cruzam de maneira que a distância do baricentro até o vértice é sempre o dobro da distância do baricentro até o lado. Isso é verdade em qualquer triângulo e para qualquer das medianas do triângulo que a gente trace, beleza? A demonstração está aqui. Isso vai ser importante em vários outros exercícios. Isso é uma propriedade que é bastante cobrada, você não pode esquecer. Tudo bem, gente? Dá uma olhadinha agora no exercício 3. Pensa um pouquinho em como resolver essa paulada e eu vou desenhar essa figura aqui na lousa.
Gente, vamos lá? Então, só checando se não esqueci nenhuma parte do desenho. Ele marcou um ponto G aqui, esqueci de marcar o baricentro. E acho que o desenho está completo, certo? Bom, na figura a seguir, G é o baricentro do triângulo ABC. Obtenha a medida alfa do ângulo BHE. Então, uma parte desse ângulo reto, certo, que ele obteve quando ele traçou a altura H. O que a gente vai fazer? O que é importante nesse exercício? Então, ó, primeira observação é o seguinte, ele não usou esse ponto G para nada. Ele te disse que é o baricentro, mas não tem absolutamente nada além do segmento AE que passa pelo ponto G. Então, ó, dentro do triângulo ABC, que é o triângulo do qual G é baricentro, isso significa, ó, se o ponto A sai, se do ponto A, do vértice A, sai um segmento passando pelo baricentro, esse segmento, pessoal, necessariamente é uma mediana. Tudo bem? Um segmento que saia de um vértice e passe pelo baricentro é a mediana do triângulo. Então, esse ponto, que eu vou chamar de D, que é o pé da mediana, certo? Ele é tal que ele é ponto médio do lado BC desse triângulo. Então, o tamanho de BC, vou marcar aqui de amarelo, é exatamente igual ao tamanho de DC. Agora eu quero que vocês prestem atenção na parte direita dessa figura. O triângulo BEC é um triângulo retângulo, certo? D é ponto médio da hipotenusa desse triângulo. Para a gente continuar o exercício, eu quero lembrar vocês de uma propriedade que a gente discutiu lá na aula de ângulos de circunferência. Então, olha para uma circunferência. Nessa circunferência, eu vou desenhar um diâmetro. Então, passando aqui pelo centro, eu vou marcar um segmento, certo? Quando eu tenho um diâmetro, todo diâmetro divide a circunferência em duas partes iguais. Então, o arco de cima mede metade da circunferência, mede 180 graus, e o mais importante para a gente, nesse momento, é que o arco de baixo também mede 180 graus. Bom, todo ângulo inscrito na circunferência, ou seja, com vértice na circunferência, que enxerga esse arco, ele vai medir quanto, pessoal? Bom, o ângulo inscrito tem metade do tamanho do arco que ele enxerga, né? Se esse arco mede 180 graus, o ângulo inscrito que o enxerga mede metade, mede 90 graus. E daqui a gente tirou aquela propriedade que todo triângulo inscrito em uma semicircunferência, em meia circunferência, é retângulo. Ó, tem algumas coisas importantes aqui. Quando eu tenho um triângulo retângulo e eu inscrevo esse triângulo retângulo dentro de uma circunferência, a hipotenusa vai ser o diâmetro dessa circunferência. Segunda coisa, como esse ponto O é o centro da circunferência, duas observações. Ele é ponto médio da hipotenusa, certo? Ele divide a hipotenusa em dois segmentos de mesmo tamanho, tamanho igual ao raio. E outra coisa, quando eu ligo o ponto O ao terceiro vértice desse triângulo, esse segmento também mede R. Então, ó, essa mediana, certo? É um segmento que sai de um vértice e vai para o ponto médio do lado oposto, ela tem exatamente o tamanho de metade da hipotenusa. Eu tenho três segmentos congruentes quando eu traço essa mediana no triângulo retângulo. Bom, acabamos de ver que o triângulo BEC é um triângulo retângulo. Se o triângulo BEC é retângulo, BC é a hipotenusa desse triângulo. Eu marquei o ponto D, que é ponto médio da hipotenusa. Então, gente, a mediana relativa à hipotenusa, que seria aquele segmento que sai do ângulo reto e chega no ponto médio, também tem o mesmo tamanho que os outros dois. Com isso, eu desenhei aqui um triângulo que ele é isósceles. E agora veja bem, tem uma informação do exercício que eu esqueci de marcar. Esse ângulo mede 70, certo? Se esse ângulo mede 70, essa parte de cima do ponto D é o suplemento de 70. Isso aqui mede 110 graus. Como a soma dos ângulos internos do triângulo tem que ser 180 graus,
e eu já tenho 110 graus aqui, falta 70 para eu dividir entre os outros dois. Vou marcar 35 graus como sendo o tamanho desse ângulo interno, vou marcar 35 graus como sendo o tamanho desse, certo? E daqui vem a sacada mais interessante do exercício. Se isso é um triângulo retângulo, essa hipotenusa serve de diâmetro para uma circunferência. Esse ponto é o circuncentro do triângulo. Vou marcar aqui, ó, o desenho que a gente vai fazer. E se você prestar atenção na circunferência que a gente acabou de desenhar, você vai perceber que ela também passou pelo ponto C, pelo vértice C. Tudo bem? Por que aconteceu isso? Isso foi uma coincidência? Foi porque eu não fiz o desenho direito? Claro que não. Ó, esse cara é um triângulo retângulo, então existe uma circunferência que circunscreve esse triângulo com centro no ponto D, metade da hipotenusa. Mas existe, do outro lado desse triângulo retângulo, um outro triângulo retângulo com a mesma hipotenusa, que também está dentro da mesma circunferência, só que para o outro lado, que é o triângulo BHC. Então, a gente tem aqui um quadrilátero que está inscrito na circunferência. Isso vai ajudar a gente a terminar esse exercício. Gente, olha só. O ângulo EBC é um ângulo inscrito na circunferência, certo? Ele tem vértice na circunferência, e isso significa que esse arco, que é o arco que o ângulo enxerga, tem o dobro dessa medida. Todo ângulo inscrito tem metade da medida do arco correspondente, então, certo, correspondentemente, o arco mede o dobro do ângulo. Se você prestar atenção, o ângulo EHC também é um ângulo inscrito e enxerga exatamente o mesmo arco. Então, dá uma olhadinha nesse ângulo EHC. Ele também tem vértice na circunferência e ele enxerga aquele mesmo arco. Então, ele também mede 35 graus, né? O tamanho dele é metade do arco. Se ele mede 135 graus, considerando que o ângulo BHC é reto, bom, o BHC está dividido em duas partes aqui por esse segmento. Ele está dividido por uma parte alfa e uma parte 35. Bom, o alfa, então, é a diferença desses dois ângulos. 90 graus menos 135 graus. Esse alfa mede 55 graus. Beleza? E aí esse bonito exercício chega a seu fim. Gente, esse é o fim da aula de hoje, certo? Eu queria pedir para vocês, para terem certeza de que vocês entenderam o que significa ser a base média do triângulo, quais são as propriedades que ela acarreta, certo? Como é que a gente demonstra, isso é importante. O que significa a base média de trapézio, quais são as propriedades que ela acarreta, e, por fim, a demonstração de que o baricentro divide cada uma das três medianas do triângulo, certo? Em dois segmentos que estão na proporção de 2:1. O lado que liga o baricentro até o vértice é sempre o dobro, certo? Do tamanho do segmento que liga o baricentro até o lado. Beleza? Por hoje é só. Faz os exercícios e, se tiver problemas, dá uma puladinha no plantão de dúvidas. Foi um prazer vê-los.